Olá, o TH Entrevista dessa semana bate um papo com o hipnólogo Fernando Ramos, que vai falar para a gente como a hipnoterapia pode ajudar no combate aos traumas, seja eles causados por sintomas psicológicos, emocionais e até físicos, principalmente em época de pandemia da Covid-19. Fernando, seja bem-vindo ao TH Entrevista. Como a hipnoterapia pode ajudar no combate aos traumas, principalmente agora, nessa época que muitas famílias não sabem ainda lidar com esse processo causado pela pandemia do novo coronavírus? Bom, primeiramente agradecer, o convite. Obrigado, Lucas. Então, a hipnoterapia ela é uma terapia que lida com as emoções. Então, o que está acontecendo com as pessoas hoje? Pelo fato do isolamento social, muitas vezes as pessoas que tinham uma rotina muito atarefada, ocupava muito tempo, e essas rotinas muitas vezes eram tomadas como fuga, ou seja, as pessoas saíam de casa para trabalhar, para evitar aquilo que estava dentro de casa. Fernando, na visão da terapia, o trauma ele ocorre por uma incapacidade que a pessoa tem de superar um acontecimento ou não saber lidar ou não achou uma forma de lidar com esse acontecimento, né? Na hipnoterapia, como o hipnólogo pode ajudar a pessoa a superar esse momento? Bom, então, a hipnoterapia ela lida com as emoções. Então, muitas vezes as pessoas, durante esse período de isolamento, ela teve contato, com o olhar para si. Ou seja, antes ela tinha uma rotina muito atarefada e, por conta disso, aquelas pendências emocionais que estavam dentro de casa, elas estavam sendo ignoradas. Então, muita gente que eu atendo no meu consultório, eu percebo que aquela fuga que até antes tinha, por conta do isolamento social, ela deixou de ter. Então, é como se a pessoa antes, ela estava usando o tempo para ocupar a mente com outras coisas, ela passou a ter que olhar para si. E esse contato emocional com as dores, com aquilo que realmente machuca, trouxe ansiedade, trouxe depressão. E a hipnoterapia hoje ela atua como um equilíbrio emocional. Então, como a hipnoterapia lida diretamente com essas emoções, buscando esse equilíbrio. Por isso que eu tenho atendido tanta gente, diante desse problema da pandemia, buscando justamente isso, esse equilíbrio emocional. Então, a hipnoterapia está atuando dessa forma. A ciência já provou que não dá para apagar a memória, né? Mas com a hipnoterapia é possível, pelo menos, neutralizar? Então, a hipnoterapia, através do processo da hipnoterapia, você com certeza não tem como apagar a memória, mas você pode olhar aquilo que aconteceu de uma forma diferente. Como eu falei, existem essas emoções que elas nutrem aquilo que a gente sente. Então, se uma memória ela está associada a uma emoção, dentro do processo da hipnoterapia a gente consegue desassociar essa emoção tida como negativa e aquilo que antes que era uma lembrança ruim, ela passa a apenas existir, mas não trazendo aquele problema que antes a pessoa, o cliente, lhe sentia. Quais os sintomas ou sinais que podem ser observados que uma pessoa está passando por algum trauma ou algum acontecimento que ele não está conseguindo lidar? Então, existem diversos sintomas, o mais comum, quando eu atendo, são as fobias, ou seja, existe algum objeto fóbico, que é o elibisco aqui. Bom, existem vários sintomas que podem ser notados, O primeiro pode ser as fobias, pode ser ansiedade, pode ser depressão, e entre elas existem os sintomas psicossomáticos, ou seja, aqueles que atingem realmente o corpo, como taquicardia, falta de ar, que muita gente está indo para o hospital achando que está justamente com coronavírus, mas quando chega é um processo de ansiedade que ela tá passando. Então, existem vários sintomas físicos que, através de um processo psíquico, ele decorre do corpo, ele vai para o corpo. Então, há vários sintomas que podem ser trabalhados dentro do processo da hipnoterapia. Fernando, nessa época, principalmente agora que a gente
não tem como deixar de falar sobre a Covid-19. Como funciona esse tratamento com a hipnoterapia? Bom, o processo da hipnoterapia ela funciona da seguinte forma. Cada um de nós existem várias partes. A mente emocional, né, o subconsciente, ele é formado por várias partes. Eu vou dar um exemplo para você. A forma com que você enxerga o seu pai, por exemplo, o telespectador que está nos assistindo, é diferente da forma com que a esposa dele, ou seja, sua mãe, o enxerga. Só que essa interpretação que tem dentro de nós, ela é tida como real para nós. Então, dentre essas interpretações de várias pessoas que tem dentro da gente, muitas vezes elas entram em conflito. E esse conflito, ela gera um sofrimento. E o papel da hipnoterapia é trazer esse equilíbrio dentro dessas pessoas. E aí, como é que funciona o processo em si? O cliente chega, ele tem toda uma explicação de como é que a hipnose ela funciona. Ele senta na cadeira, e através de sugestões, ou seja, é como se o hipnotista ele fosse um GPS, mas a pessoa que está dirigindo um carro. Então, é ele que tem o controle. Então, através desse GPS, eu vou dando instruções para onde o cliente deve ir, através de um processo imaginativo. Então, usando essa capacidade que nós temos de imaginar, nós podemos acessar esses aprendizados, essas programações que nos tornam o que somos hoje. É para qualquer tipo de trauma? Então, o que for psicossomático, ou seja, que está ligado às emoções, a hipnoterapia vai poder ajudar. O que é que a hipnoterapia dificilmente vai atingir? Pessoas que têm esquizofrenia, psicopatia, enfim, algo que também altere o processo cognitivo da pessoa. Então, pessoas que têm problemas com lesão cerebral, por exemplo, elas podem ter alguma dificuldade tendo o processo. Não tem contraindicação para crianças e adolescentes, por exemplo? Não tem. Não tem. Podem fazer o tratamento? Podem fazer. Fernando, só para a gente encerrar, existe também ainda, voltando mais um pouco antes da pandemia, uma polêmica em relação à hipnose, né? O pessoal fala que é uma regressão ao passado. Como funciona? Realmente é uma regressão? Existe mesmo essa polêmica? Então, o processo regressivo, ele é uma das ferramentas da hipnoterapia. Não necessariamente regressão é hipnose, nem regressão é terapia. E a regressão, ela acontece naturalmente. Por exemplo, se você, telespectador, começar a imaginar o bolinho que você comia da vovó, por exemplo, traz para você aquela sensação gostosa. Assim como se você começar a imaginar algum evento traumático que você passou, o teu corpo vai reagir. Então, dentro do processo da hipnoterapia, nós vamos utilizar essa capacidade de trazer memórias, né, para o presente, para que assim nós possamos trabalhar para que a pessoa não passe mais a sofrer por isso. E esse processo do tratamento, a própria pessoa procura ou ele é encaminhado por um outro profissional? Então, hoje a hipnoterapia ela está alinhada às práticas integrativas. Então, eu tenho parceria com alguns psicólogos, alguns médicos que também encaminham, mas normalmente as pessoas mesmo procuram o processo da hipnoterapia como um complemento, né, dentro do processo de tratamento da pessoa. Fernando, o nosso bate-papo está chegando ao fim, mas eu queria que se tivesse mais alguma coisa que seja importante você ressaltar, queria deixar esse espaço para você. Bom, eu queria falar, né, que muitas vezes as pessoas buscam a hipnoterapia como um último recurso. E se você tiver interesse em conhecer a hipnoterapia, entender como um pouco mais a sua mente funciona de uma forma mais incisiva e que possa ajudar, né, com aquilo que você esteja passando de uma forma mais rápida, eu aconselho que você pesquise, busque, para que você possa ter acesso também a essa ferramenta e, quem sabe, você poder se livrar, né, daquilo que você esteja passando de uma forma mais rápida. Fernando, existe algum contato, um site, ou as pessoas podem contactar você pelas redes sociais? Sim, então, meu site é o www.terapeutafernandoramos.com.br, o meu Instagram, @terapeutafernandoramos.com.br, e meu telefone é 88668674. Então, você pode me contactar por esses canais.
Com essas informações, o TH Entrevista dessa semana fica por aqui. Mas lembrando, todas as terças-feiras tem mais uma entrevista especial para você.